Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta a mais uma edição do programa Despertar Espírita. E é sempre bom matar a saudade, né? A gente fica uma semana longe um dos outros e já sente a saudade da nossa convivência, saudade desta relação com os nossos ouvintes, com os telespectadores, com as pessoas que têm nos acompanhado através das redes sociais e nos têm dado o feedback, né? Nos têm dado o retorno, isso é sempre bom. Inclusive, como o Jorge Brandão tem falado e falou desde a primeira edição, né? Estamos abertos aí para receber sugestão de temas também dos nossos telespectadores, né? Daqueles que têm partilhado esse espaço com a gente. Aí do outro lado, no nosso Despertar Espírita, que é uma abordagem de temas que interessam a todos nós. E o tema de hoje não foge à regra, até pelo contrário, o céu e o inferno. Céu e Inferno, uma das obras clássicas de Allan Kardec, uma das obras clássicas da doutrina espírita, né? Foi a penúltima obra escrita por Allan Kardec, na sequência, com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns, com o Evangelho segundo o Espiritismo, depois o Céu e o Inferno, e concluiu com a Gênese, né? Além do que escreveu na Revista Espírita nesse intervalo, de 1857, né, até a última obra, em 1868, Kardec não parou mais de escrever. A Revista Espírita era a rede social da época, né? Era a rede social da época, era a rede social. Comunicação por cartas, né? Exatamente. E outros opúsculos também que ficaram importantíssimo registrado, isso, né? A Viagem Espírita de 1862 também. Além de obras póstumas, né? Além de obras póstumas. É verdade. Então temos muitas obras. E a obra de hoje é O Céu e o Inferno. E aí eu quero começar perguntando, né? E como sempre começo aqui pelo Jorge Brandão, depois a gente vai partilhando aqui, vai dividindo os espaços e as opiniões, que é a pergunta que eu tenho ouvido muito, talvez seja uma das perguntas recorrentes, e eu quero começar então com o Brandão fazendo essa pergunta. Para onde é que a gente vai depois da morte? Essa é uma pergunta que tem instigado muitas pessoas, né? E eu gostaria, antes de entrar nessa questão, lembrar aos nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, né? A gente tem recebido um feedback muito, muito legal, que busquem estudar as obras, né? Nós aqui, pelo tempo e mesmo pelas nossas limitações, nós não conseguimos nos aprofundar em assuntos, né? Então a gente deseja, né, que o pessoal busque beber na fonte viva, né, do Espiritismo, que são as obras básicas, e outra literatura de André Luiz, né, A Vida no Mundo Espiritual, que nós já debatemos aqui. Então isso é muito importante. Então, depois da morte, nem para o céu, nem para o inferno. Nós voltamos para casa. Né? Então, levamos conosco tudo que somos e deixamos tudo que temos. Essa consciência que o Espiritismo nos dá, porque esse é o papel da doutrina espírita, de despertar consciências, né? E de realmente dar um sentido maior, e nosso trabalho aqui no programa, de buscar fazer essas reflexões. Hoje nós não vamos também fugir disso, porque refletir sobre a morte, sobre a vida no plano espiritual, sobre o céu, sobre o inferno, né? Céu e inferno são estados de consciência. Nós vamos, após a morte do corpo físico, continuar a nossa vida, né? Só que em um plano diferente. Até tem uma questão que eu trago aqui, que às vezes pode ser dúvida de muita gente, e eu, quando li essa questão no Livro dos Espíritos, me chamou a atenção. A questão 319, onde Kardec pergunta: já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar ao mundo dos espíritos? Kardec faz essa questão. E aí, aliás, uma das coisas que Kardec sabia fazer era perguntar, né? Perguntar, né? Perguntas inteligentes e respostas mais inteligentes ainda ele recebia. Sim, né? É verdade. Então, a resposta é: isso só se dá no primeiro momento. É o efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Então, todos nós vamos passar por esse estado, esse estágio de perturbação. E a gente sabe, por informações dos espíritos, né, por toda a literatura, que o desencarne de cada um é único.
Né? Esse tempo que fala momentâneo, para a espiritualidade, ele está nos dizendo, em relação à vida eterna, é momentâneo, pode ser horas, pode ser dias, pode ser meses, pode ser anos. Depende do nosso estado, né, da nossa compreensão, da nossa aceitação dessa passagem. Então, morrer, né, é isso que o Espiritismo nos prova, que a morte não existe. Ok. Bem, a gente vai se habituando com a convivência, que eu nem fiz a apresentação, né? E fica também imaginando que os ouvintes, os telespectadores já nos conheçam, pronto, né? Mas então estamos aqui outra vez na presença do Jorge Brandão, da Márcia Difo, né, do Diógenes Chaves, para tratar, já estamos tratando hoje do céu e inferno. Márcia. Então, quando o Jorge iniciou a fala, né, ele menciona a questão de um lugar, né? Esse retorno para algum lugar. E a gente percebe muito isso na abordagem, até mesmo entre nós espíritas, que a gente traz uma herança ancestral dessa ideia de que o céu e o inferno é um lugar, de que a gente vai para algum lugar específico e junta lá, e não consegue às vezes desarraigar esse pensamento de que é apenas uma mudança de estado. Eu desperto apenas num outro ambiente. E esse ambiente vai ser definido justamente por esse estado de consciência, né? Então eu não vou especificamente para algum lugar, eu me encontro nele automaticamente de acordo com os meus plugs internos. E aí que entra a chave de toda a questão, né? Então realmente, ao longo da história, desde o homem se entender por homem, já traz no íntimo essa, poderíamos dizer assim, consciência não clara, mas essa intuição dessa existência de algo mais. E não apenas especificamente a existência de um algo mais. Também essa intuição de que, dependendo de como viva A ou B, esse algo mais se estabelece, ainda que não conseguíssemos explicar exatamente como isso acontece, né? Então, em maior ou menor grau, vai fazer toda a diferença, com certeza, esse conhecimento da vida após a morte, essa interpretação de muitas questões, a nossa essência passada, né? Os nossos estudos, as nossas vivências, as nossas experiências, tudo redunda hoje, às vezes, nos nossos dogmas, nas nossas dificuldades, e isso a gente vê na nossa vida prática, né? Como a gente é criado, o quanto a gente reproduz comportamento de nossa família, e isso numa encarnação, e às vezes é tão difícil, tratamentos psicológicos complexos para a pessoa conseguir deixar de exercitar um comportamento que na verdade ela trouxe, ou na maioria dos casos também trabalhou ali aquele comportamento, que introjetou de tal forma, acessou processos íntimos, e imagina isso ao longo das encarnações, então, né? O quanto a gente ainda tem essa dificuldade de se libertar dessa ideia de que existe um lugar circunscrito e estamos todos destinados, e como é difícil separar isso nas religiões, né? Claro. E isso vem ancestrais, né? Porque vem das religiões e vem das épocas primordiais ainda, que existe, por exemplo, o livro tibetano dos mortos, né? O Egito tem o livro da luz, né? Então, na Índia, no Oriente, então essa intuição, como a Márcia falou, está na nossa consciência. Essa percepção que nós somos algo mais, né? Somos algo mais do que um corpo físico. E eles trabalhavam níveis de céus, inclusive, né? Os 7 céus para os antigos, sim, os muçulmanos 9 céus. Isso. Ptolomeu 11 céus. 11 céus. É verdade. Já tinha isso muito. Diógenes. E é interessante a gente perceber, o que a Márcia falou agora, essas incertezas que foram sendo criadas ao longo da história. Não tem algo específico, tanto que a gente percebe de tantos cultos que foram gerados, cada um com uma ideia de céu, né, com uma ideia de inferno, existe o purgatório, existe o limbo, né, que o catolicismo trazia o limbo. Então, essa incerteza, ela faz com que muitas pessoas não deixem, né, meio que abafem essa intuição de que existe uma vida futura. E essa questão das penas, né? Se você fizer o mal, você será penalizado. Se você fizer o bem, você irá para o céu. Então, essas penas muito polarizadas, o bem contra o mal, né? E hoje a gente tem visto muito isso, principalmente quando o fator religião mistura-se com a política, né? Como sempre aconteceu isso, então sempre foi necessário estabelecer um lugar que penalizava, que punia, que castigava,
como uma regulação social. E há uma tendência dessa polarização, o certo, o errado, o escuro, o claro. Né? Os extremos. Facilitar através dos extremos. Né? E faz parte do nosso processo evolutivo a gente ainda ficar preso nesses extremos, porque se não são os extremos, é o equilíbrio. Então demora para a gente atingir um equilíbrio. Então essa coisa de inferno e céu, ele é muito extremista, mas quando surge a doutrina espírita, começam a vir outros pensamentos, outras percepções do que é céu, do que é inferno, porque se começou a buscar um certo equilíbrio, né? No momento que diz... Porque pensa assim, qual é a régua para saber, para se medir o tipo de crime? Né? O crime tal vai receber uma intensidade tal no inferno, o outro, como é que é? Tem gradações. Tem gradações. Né? Então isso fica muito vago. Então essa incerteza toda que fez com que toda a história fizesse com que as pessoas se amedrontassem diante de Deus. Sim. E não admirassem. Até porque fora dos extremos, o meio tem debate, tem reflexão. E tem desconforto também. Tem desconforto. E para as pessoas é muito mais prático um lado ou outro, enfim, acabou. Claro. Né? E como tu comentou, Diógenes, as religiões, em geral, fizeram um grande desserviço em relação à morte. Né? Fizeram um grande desserviço aterrorizando, né? De forma que, poxa, quem de nós não cometeu erros, né? Nós não somos anjos, né? Todos nós aqui na Terra. E aí a pessoa fica pensando assim, mas se eu cometi esses erros aí, bom, para o céu eu não vou, então onde é que eu vou? Vou para o inferno. Né? Eu nem quero falar mais sobre isso. Né? E aí começam a não querer mais refletir sobre essa questão. É verdade, né? Porque quando existem extremos, o meio é ocupado por quem? Por quem domina os extremos, né? De uma ou de outra forma, porque evita o debate, tira o espaço da discussão, né? da dúvida, da busca do próprio conhecimento. Então, a própria manipulação de ideias fica mais fácil quando se estabelecem extremos, ou é de um lado ou de outro. Simplifica todo e qualquer questionamento. Né? Se reduz muito o questionamento de qualquer questão. E aí sobre a vida e a morte também. E aí Jesus vai trazer um conceito diferente sobre céu. Essa questão geográfica, né? Onde é que está o céu? Está dentro de cada um. Onde é que está o reino de Deus? Está dentro de cada um. Onde é que está o inferno? Onde é que está dentro de cada um também. Exatamente. Né? Então, Jesus faz esta relação. Tudo, né, vem de dentro. Né? Quando ele diz, por exemplo, ele compara o reino dos céus. Em várias parábolas, ele compara o reino dos céus. Compara o reino dos céus, por exemplo, quando ele diz que é semelhante a um tesouro oculto. Um tesouro oculto no campo, ou seja, enterrado, está dentro, está no interior. É de lá que ele aflora e vem para o exterior. E não é explícito, né? E não, exato. Oculto. Lugar. Exatamente. Tirar oculto. De lá, né? Isso. É Quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma pérola de grande valor no fundo do mar. Está lá, está escondida, está dentro, ela vem de dentro para fora. Quando ele diz que o reino dos céus é semelhante a um pescador que atira suas redes e recolhe as suas redes cheias de peixes. Então, vem de dentro para fora, vem do mar para fora. Então, o reino dos céus está sempre dentro, nos ensinamentos de Jesus. A essência. Na essência. Deus está ali na gente, né? Sim, e essa questão do medo da morte, ela é necessária, porque ela nos faz um instinto de preservação, de conservação. Também, o que não podemos ter é pânico, o pavor da morte, mas o medo é absolutamente natural, é algo que a gente procura. A gente, quando vai atravessar a rua, não olha para os dois lados, né, antes de atravessar, é o instinto de preservação. Então, nós precisamos disso, porque nós estamos aqui em missão, e quanto mais tempo nós ficarmos aqui, mais nós vamos aproveitar. E muitas vezes nós olhamos para o espelho e achamos que aquele que está ali somos nós, quando na verdade é o nosso corpo físico. Nós podemos estar com 80, 90 anos e olhar para o espelho e dizer, olha, que bom, né, que Deus me deu essa oportunidade de eu usar esse corpo físico e aproveitar como experiências aqui na Terra. Né? E como é forte isso da gente trazer de outras etapas também essas experiências, né, e veicular isso de forma inadequada. Como ao longo da história
A religião, de um modo geral, ela foi veiculada justamente por pessoas equivocadas, homens falhos. Por isso, essa deturpação um pouco, esse trazer uma abordagem um pouco desvirtuada, justamente para atender os interesses pessoais daquela pequena casta, daquele pequeno grupo, com interesses escusos ali, nessa veiculação realmente abusando da fé, né, da ingenuidade humana. Isso foi muito aproveitado por mentes mais equivocadas. O poder pelo medo, não pelo amor. Exato. E faz com que hoje pessoas equivocadamente, muito bem mal intencionadas ou bem intencionadas, enfim, acabem banalizando a religiosidade. Exato. Porque é o que a gente tem visto muito nas redes sociais. Porque a religião não merece credibilidade. Claro, porque lá tem corruptos, porque lá tem gente mal intencionada. Não, é igual a política. A política é uma coisa importante, mas quem banalizou a política foram os políticos, que não souberam... Falhos. Claro. Até tem uma postagem, acho que vocês já ouviram falar, que é Hitler saindo de dentro da igreja com uma Bíblia embaixo do braço. E daí tem uma frase que diz assim, ó, eis aqui um religioso. Como? Para fazer pensar, né? Não tem sentido, ele não era um religioso, ele não era um cristão. Se ele fosse, ele não tinha feito o que fez. É verdade. Mas isso desperta gatilhos nas pessoas que estão, principalmente nos jovens desavisados, né? E acabam olhando aquilo e depois começam a banalizar essa religiosidade, até a espiritualidade que a gente tanto, né, tenta disseminar. No capítulo 2 do livro Céu e Inferno, ele é muito interessante. Se vocês puderem ler esse capítulo 2, ele traz, assim, esclarecimentos muito, muito preciosos, né, que tiram todas as dúvidas em relação à morte. E ele começa, eu vou ler só o primeiro trecho aqui do capítulo 2, o item 1, onde diz assim, Kardec, o homem, em qualquer situação social, desde o estado de selvageria, tem o pressentimento inato do futuro, é o que nós estávamos conversando. Sua intuição lhe diz que a morte não é a última fase da existência e que aqueles que choramos não estão perdidos para sempre. Então, assim, essa questão que o Espiritismo, à medida que nos esclarece, nos conforta, isso é muito bom. Exatamente, e eu concordo, eu quase interrompi o Jorge, né? Porque aí nós vamos fazer um jogral aqui, eu vou continuar na sequência aqui, porque eu também estou com um livro, e aqui, ó, no item terceiro item, nos remete a uma questão que nós já discutimos aqui, a certeza da vida futura. A certeza da vida futura conforta. Olha aqui o que escreveu também Kardec. À medida em que o homem compreende melhor a vida futura, o medo da morte diminui, mas ao mesmo tempo, compreendendo melhor a sua missão na Terra, ele espera seu fim com mais calma, resignação e sem medo. Vejam só que coisa fantástica. E aí entra algo assim maravilhoso que a doutrina espírita nos traz, que é a questão do propósito. Né? Todos nós precisamos ter objetivos, né? Do trabalho, da família, até vou criar meus filhos, quero que eles se formem, tudo são objetivos importantes, mas ter um propósito que vai além das coisas materiais faz toda a diferença para a gente encontrar esse sentido para a vida. Porque encontrar forças diante das adversidades. Né? Então, o espírita sabe que a vida depois da morte é melhor que essa aqui. Então iria para lá, então quero ir para lá. Não, eu sei que eu estou aqui em missão, e eu sei que eu preciso ficar aqui para evoluir. E assim, quanto mais evoluir, melhor eu vou chegar lá, na minha verdadeira morada no sentido espiritual. Né? Raul Teixeira, numa palestra sobre esse tema, ele faz uma referência exatamente a isso, né? a objetivos. Quando ele cita uma passagem de Lucas 6,45, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E qual é a interpretação que ele dá? Que é a questão de ter o objetivo. De ter o objetivo. Aquele que tem meta, aquele que tem objetivo, aquele que sente alegria em alguma coisa que faz. Nós não ficamos esperando aqui chegar o dia do nosso encontro, né, para tratar das nossas questões. Isso são objetivos da nossa vida, como cada um tem. E eu acho que é importante as pessoas trabalharem sempre com seus objetivos, acordarem e terem alguma coisa boa para fazer durante o dia. Que bom que eu vou fazer um passeio, que bom que eu vou encontrar tal pessoa, que bom que eu vou fazer isso ou aquilo. É a questão dos objetivos, né? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração.
E eu coloco essa questão do propósito, além do objetivo, porque nós temos um objetivo em comum de aprender aqui e divulgar a doutrina espírita. Mas se por um motivo de saúde eu não puder vir, eu não vou me desesperar, porque eu vou poder fazer preces, ou, de alguma forma eu vou poder Sempre ajudar. tem uma maneira. Sempre tem uma maneira. Sempre quem quer acha um jeito, quem não quer acha uma desculpa. Então, assim, ó, esse propósito maior é que realmente faz a diferença. Né? Essa Sem questão do propósito também, por exemplo, da nossa profissão. Pensar assim, comunicador, jornalista, né? Muitas pessoas podem pensar que, bom, isso serve para que eu desenvolva um nome na sociedade, para que eu receba prêmios, para que eu tenha um bom salário, mas como o Jorge falou, qual é o propósito dessa profissão? Né? Que é comunicar, transmitir, fazer o intermédio. Né? Esse papel agora, por exemplo, aqui, participando do Despertar Espírita, usando a voz, usando o talento, usando esse conhecimento para nos auxiliar aqui na intermediação. Quando entra a voz dele, a gente tem que baixar o volume. Né? Aqui demonstra o propósito dessa profissão, né? que é o maior que a gente tem. Como qualquer profissão nossa aqui também, né? Como psicólogo, né? Psicólogo, Uma advogada, contabilista, como empresário. Buscar pela justiça. Todos os campos têm a sua importância, têm o seu papel, têm a sua missão. E isso é importante, né? Destacar. Interfere em vidas, em tudo que tu faz, você vai interferir. Porque às vezes as pessoas ficam, né? Talvez com esse entendimento. Mas eu não tenho o sucesso, eu não alcancei o sucesso que o fulano alcançou, eu não cheguei no estágio. Cada um tem a sua missão. E a missão de cada um é a coisa mais importante da vida. E o decesso carnal, às vezes, é o sucesso espiritual. É uma visão limitada achar que muitas vezes a gente está perdendo em termos materiais ou em termos sociais, em termos de privilégio, quando na verdade a gente está ganhando muito em termos espirituais. A nossa visão ela é um pouco deturpada nesse sentido, é verdade. Né? Nesse sentido, agora, Márcia, que tu falou, eu lembro, às vezes a gente pode olhar uma pessoa que tem uma deficiência física grave e dizer assim, e pensa, eu já vi muitos espíritas falar, o que será que ele fez para merecer isso? Quando, na verdade, uma provação que ele escolheu. Sem dúvida. Está mostrando mais grandiosidade. Está mostrando maior força e grandiosidade. Né? Então, como disse Jesus, né? Não julgueis para não seres julgados. Né? Bom, o nosso tempo nessa primeira parte já esgotou, mas nós vamos voltar em seguida, ainda tratando, né? Tanto quanto possível, como o Jorge destacou, né? Esta questão que é muito ampla, que é muito profunda, que seria conteúdo para muitos debates, para seminários, e que continua sendo, né? Esse livro foi escrito em 1865 e continua sendo debatido até hoje. Parece que Kardec escreveu ontem O Céu e o Inferno pela mensagem. Vamos falar depois sobre a segunda parte do livro, que é tão importante também, né? A parte prática. E uma pergunta que eu quero deixar. Né? Falamos aqui sobre o céu. E o inferno? O que é o inferno? Onde é que está o inferno? Voltamos em seguida com o Despertar Espírita. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Chegou o Clube D+, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nele você tem muito mais descontos em restaurantes, lojas, cinemas, academias, farmácias e muito mais.
Vencer mais. Assine agora pelo WhatsApp 55 32 13 7272 ou pelo site do Diário. Clube Demais. Muito mais vantagens para você. Aos 28 anos, a Della Páscoa Engenharia segue sua trajetória com a missão de oferecer serviços de excelência aos seus clientes, apresentando soluções que possam melhorar a qualidade de vida das pessoas, encurtando distâncias e contribuindo para o desenvolvimento social e econômico de nossa região, através da infraestrutura, tecnologia e sustentabilidade. Della Páscoa Engenharia, há 28 anos transformando a cidade e região. A rede de postos DSL completa 7 anos com combustível de qualidade Santa Lúcia. Unidades modernas, estrutura e serviços para atender com conforto, agilidade e excelência. Para quem é fiel DSL, a rede oferece o aplicativo Postos DSL. Com ele, os clientes têm desconto no combustível e participam das promoções e programa de pontos para a troca de brindes e produtos da loja. Postos DSL Santa Lúcia, agora com 7 endereços em Santa Maria. Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida. Estamos de volta com o programa Despertar Espírita e o nosso tema hoje é o céu e o inferno. Falamos, né, um pouco sobre o céu e o inferno. Onde é que está o inferno? O que é o inferno, hein, Jorge Brandão? Bom, assim como nós estamos no céu, né, estamos fazendo, por exemplo, um ato de amor, né, estamos exercendo a caridade que Jesus nos ensinou, que é a benevolência com os erros dos outros, a indulgência e o perdão, que nós, nesse momento, estamos no céu, nós podemos entrar no inferno, como agora comentamos aqui com a Márcia no intervalo, né? É rápido o processo. À medida que nós perdemos o controle, né, à medida que nós cometemos uma ação equivocada, nós entramos no inferno. Então, esse é um estado de consciência. Entre o céu e o inferno, a distância é pequena. Depende realmente das nossas atitudes e principalmente também dos nossos pensamentos, né? Pois é, e esta questão, né, e aí teríamos que voltar, né, ao conceito tradicional, cultural de céu e inferno, esta questão assim, que nos remete a um espaço, né, e a um tempo. A nossa permanência, a nossa vivência no céu ou no inferno, ela tem tempo ou ela é definitiva? Morri, fui para o céu, é para sempre. Morri, fui para o inferno, não tem saída, não tem volta. Como é que é? Ei, Márcia? Essa ideia até se tinha, né, em muitas religiões de maneira mais forte, né? Aquela ideia de que, dependendo das atitudes, vou passar por um tempo no purgatório e depois vai ser definido se eu vou para o céu e para o inferno e acabou por ali. E hoje a gente já tem aí a abordagem do Papa dizendo que céu e inferno são realidades da alma, né? Trazendo um confronto, de certa maneira, um impacto para uma abordagem que se trouxe de forma diferente por muito tempo, por muitos séculos, né? Então a gente vê realmente que hoje poderíamos dizer que tem pesquisas e estudos nessa questão. É claro que os meios de aferição eles são um pouco falhos, porque pega pequenos nichos de pessoas para se fazer um controle de censo, por exemplo, então não tem como a gente delimitar exatamente isso, mas pesquisas que nos trazem que em torno de 80% a 90% das pessoas hoje no mundo já tem essa convicção de que há alguma coisa após a morte, que existe alguma coisa. Então já começa a abrir para nós um campo de trabalho maior, né? Se bem utilizado esse material que se tem pelas religiões, tem um terreno propício, frutífero aí, para se trazer uma abordagem onde as pessoas possam realmente chegar nesse nível de despertar de consciências, entendendo que realmente Deus é amor, não pune criatura alguma, que é a própria criatura que se pune ante os falsos conceitos que se estabeleça de Deus. Essa é a abordagem de André Luiz, nesse sentido. Então, certamente não é um tempo determinado eterno, em nenhum lugar e nem outro. Sendo um estado da alma, depende de mim. Isso. E como
Pode falar. Não, essa questão do purgatório, né, a Igreja Católica criou, né, em 564, ano de 564, justamente por questão das indulgências, né? De poder ir negociar essa questão de não ir para o inferno, ir para o purgatório, porque começou isso aí, e começou ali também a divisão da Igreja, né, quando foram vendidas as indulgências, né? Então, imagina, eu acho que é importante nós citarmos aqui duas coisas. Primeiro, parabéns para o Papa, né? Eu acho que é o Papa mais espiritualizado, né, que já pisou aqui na Terra. Não sei, eu vejo esse Papa assim como alguém com muita luz, né? Ele está abrindo caminhos dentro da Igreja. E a questão do inferno que é colocada, tu imagina, se tu tem um filho, uma mãe, um filho que tu ama, e essa pessoa cometeu algum erro, como todos nós estamos sujeitos a acontecer, ela vai ser condenada para o inferno eternamente. O que me adiantaria eu ir para o céu sabendo que quem eu amo foi para o inferno? Então, onde estaria a justiça de Deus? O que eu faço para ir para lá com ele? Eu quero mergulhar. Quero delinquir, quero ser E essa assim. ideia de que se arrepender basta. E a gente sabe que se arrepender não basta, porque o arrependimento pode te levar com remorso. Depende. E tu não conseguir sair dali, aí tu vai ficar bem no céu, com aquele remorso. Travado na culpa? A gente sabe que é uma tríade, é o arrepender-se, o se reconciliar e reparar. Então A a gente máscara perde não é esse suficiente. direito, a gente perde esse direito. E olha que interessante, a alma ela só pode ser salva na carne. O amor de Deus muda quando a pessoa morre, porque daí a alma deixa de poder ser beneficiada pelo amor de Deus. Ela só pode ser beneficiada enquanto ela está na carne. Porque o arrependimento depois não adianta se arrepender. Você deveria ter se arrependido antes. Né? Então é isso que não fecha muito. Diante das provas, né? Daqui realmente é um estágio que nós estamos aqui. Nós estamos num período de um estágio provisório e isso muitas vezes a gente esquece, né? Por tantas atribulações, por tantos desafios, por tanta correria, como a gente diz. Né? A gente fala que o 24 horas, nós já comentamos aqui, né? Será que se tivesse 26, 27 horas nós iríamos aproveitar bem para nos espiritualizar ou nós íamos continuar nessa correria, né? Só para confirmar o que vocês falaram aqui, ó. No Vaticano News, o inferno não é um lugar, mas um estado da alma, explica sacerdote italiano. O inferno não é nem um espaço, nem um lugar. O inferno é o estado da alma que está longe de Deus, no ódio em contraste com Deus, explicou o padre Astucci, professor de filosofia da Faculdade Teológica da Itália Central, em entrevista ao Vaticano News. Olha o pensamento que já quanto começa. mais afinizados com as leis de Deus nós estivermos, que são leis de amor, mais próximos do céu. É verdade. E essa ideia mesmo da felicidade ou do castigo eterno, né, que o Jorge trouxe aí, que Kardec faz uma boa abordagem aqui no Céu e Inferno, esse exemplo trazido, digamos, da mãe, né, que reuniu méritos e foi para o céu. Felicidade eterna. Aí o filho cometeu erros, foi para o inferno. Castigo eterno. Como é que essa mãe vai ter felicidade plena, tá, com o seu filho numa situação irreversível, eternamente condenado ao castigo? Não fecha. E contraria, inclusive, as leis de Deus, né? Exatamente. Porque muitas vezes determinados crimes acontecem e se formos avaliar o histórico daquele criminoso, é uma história de dor, de sofrimento desde o berço. Então não teve as mesmas oportunidades, não teve os mesmos acessos, os mesmos incentivos. Para uns, alguns privilégios aparentes, se olharmos apenas numa encarnação, para outros não. Fica difícil entender um Deus justo nesse processo quando eu taxo uma pena. Nem a lei dos homens taxa uma pena eterna, na grande maioria delas hoje, já estamos aí, graças a Deus, caminhando para uma eliminação da pena de morte, né? E nem a lei dos homens já vê isso como algo saudável e salutar, em sua grande maioria dos legisladores. Então não poderíamos admitir que Deus pensasse dessa maneira. E aí entra esse pilar maravilhoso da doutrina espírita, que é a reencarnação. Sem a reencarnação não existe como entender a justiça e o amor de Deus. É verdade. Então, quando foi perguntado no Livro dos Espíritos se um dia o Espiritismo seria
uma única religião seria voltada para o espiritismo, a resposta é: ele não vai ser a única religião, mas ele vai estar penetrado em todas as religiões. E isso que o Diógenes leu agora é realmente uma prova, né? E quando o Emmanuel nos diz assim, ó, a doutrina espírita não é simplesmente uma religião, é um programa de libertação de consciências e de corações. E como programa, ela tem uma sequência que vai da teoria até a prática. Então, se a gente pegar ali o Livro dos Espíritos, seria o projeto do programa todo, né? Sim, aquele roteiro inicial. Se temos na sequência que Kardec estabeleceu ali, juntamente com a espiritualidade também do Livro dos Médiuns, nós temos as bases ali, trabalhando da ciência. Exato. E na sequência disso vem Evangelho segundo o Espiritismo, trazendo a moral, a ética, né? Prática do como amor. se vive esse processo todo. E aí a gente tem o Céu e o Inferno, que vem trazer uma abordagem teórica ali sobre todas as religiões e fecha como um relatório final de tudo isso, que são os relatos, são os exemplos de vida, são as consequências práticas, porque a gente visualiza ali a partir da segunda parte, que realmente são os estudos de casos, né? Ou seja, a gente interpreta, realmente consegue ver que tudo aquilo de que como se vive, de como se estabelece na Terra, tem consequências a partir do relato dessas almas que viveram. Interessante, Kardec é realmente fantástico, né? Há toda uma conexão. A intuição que ele recebeu, o apoio, o suporte que ele recebeu da espiritualidade, e como ele captou isso de uma forma tão cristalina e nos trouxe, né? Por isso que a gente não idolatra, o espiritismo não idolatra ninguém, mas o codificador realmente fez um papel maravilhoso, né? Nós apresentando esse tratado de libertação das almas. Era do mesmo nível daqueles que respondiam as questões. Ah, sim, sem dúvida. Até pelas perguntas, né? E pela interpretação das respostas recebidas, né? Porque em vários momentos... É ele quem fala. Exatamente isso, exatamente. O Jorge tinha feito uma proposição ainda, né, no nosso bloco anterior, mas eu não queria terminar esse espaço sem falarmos num terceiro elemento. O Diógenes chegou a referir aqui a questão do limbo, né, que principalmente na Igreja Católica ganhou uma relevância para que fosse lugar para onde fossem destinadas, por exemplo, as crianças, né? que não tivessem ainda méritos para chegarem ao céu, em caráter definitivo, nem tivessem feito pecados, né? Para serem condenadas ao fogo interno. E aí iriam para o limbo. E aí fica de novo uma pergunta, né? Ou muitas perguntas. Por quanto tempo? Nunca mais deixarão a condição tempo necessário da sua evolução, né? Porque ela vai desencarnar com o espírito ainda como criança, contagiado, vamos dizer, impregnado nesse estado infantil, mas à medida que ele vai se desenvolvendo, ele vai tomando consciência da necessidade desse desencarne como criança e vai continuar a sua trajetória de reencarnações. Ou seja, nós vamos reencarnar enquanto nós formos espíritos ainda impuros. Mas na visão espírita. Na visão espírita, na visão tradicional, seriam para sempre habitantes do limbo. Então, também nisso... Acaba sendo um inferno, porque a mãe vai ter acesso, o pai não vai ter acesso. Exatamente. Claro, que eu concordo, a gente concorda plenamente com essa ideia de que não é a idade cronológica que define a experiência vivida pelo espírito. Espírito, quando a gente chega aqui, já traz uma grande bagagem, uma enorme bagagem. E quando volta, a idade não faz diferença no mundo espiritual. Porque é uma sequência da nossa caminhada evolutiva. Tenham partido, né, os nossos irmãos na tenra idade, com alguns dias, com alguns instantes aqui, com alguns anos, ou com muitos anos aqui. Tá? Mas aí na visão mais ampla. Mas o elemento que eu queria trazer, eu fiz referência a essa citação do Diógenes, é o purgatório. O que é o purgatório? Bom, o purgatório dá para considerar o nosso estágio aqui na Terra, né? Era essa a resposta que eu queria. É uma passagem. É uma passagem, nós estamos purgando os nossos defeitos, os nossos vícios, os nossos maus hábitos, né? Mas dá para purgar isso com amorosidade.
Dá para purgar isso vivendo ainda, não se automutilando emocionalmente ou se culpando, né? Com aceitação, com aceitação e responsabilidade. Essa é a palavra, Jorge. Com aceitação e responsabilidade. E é isso que a doutrina espírita nos propõe. Nos convida, né? Aquele momento, por exemplo, o Jorge nos trouxe uma abordagem ali falando dessa questão das máscaras, a gente não trabalhar realmente em essência o nosso crescimento. E viver de aparências realmente não tem como, né? E eu lembrei daquele momento que a grande maioria dos espíritas devem ter assistido o filme também, e muitos que não são espíritas, o Nosso Lar, aquele instante em que bate aquela mulher às portas de Nosso Lar e ela traz uma imagem emblemática. As manchas se podiam observar por aqueles que tinham uma mente um pouco mais ampliada. Porém, naquele instante, ela chega com uma docilidade falsa e aparente de uma realidade que não era dela de fato, né? Ela não estava vibrando. E à medida que ela é acionada e acessada nas negativas que a espiritualidade deu, não pode ainda porque você não está preparada. Como assim? O processo muda por completo e a pessoa se mostra em suas entranhas. Olha só, eu tinha colocado isso aqui. É mesmo? Para falar, como exemplo clássico, né? Um exemplo bem do primeiro filme, Nosso Lar, né? Realmente, né? Ela pode... não se esconde nada quando a gente está no mundo espiritual. Isso talvez seja um pouco do medo também, porque não é possível, nós estamos lá em essência e a nossa consciência é o nosso juiz, a nossa consciência, e nós não conseguimos. O livro Voltei, do irmão Jacó, psicografado por Chico Xavier, é um livro maravilhoso que eu acho que assim, todos deveriam ler também, que puderem ler. Porque quando o irmão Jacó chegou no plano espiritual, ele era dirigente, ele foi presidente da FEB. Ele era dirigente espírita, ele tinha feito muitas obras, inclusive o Retiro dos Artistas do Rio de Janeiro, foi ele que doou o terreno. Né? Ele foi um homem que fez muitas coisas boas, e ele se impressionou, porque quando ele chegou após o desencarne, ele não tinha luz própria. Tinha pessoas ali que nem eram espíritas, estavam iluminados, e ele disse, meu Deus, o que eu fiz? Né? Ou não fiz. O que eu deixei de fazer? Eu não entendi. E aí ele começou a perceber que ele tinha feito muitas coisas externas, mas pouca coisa internamente. Né? Então, aí não tem como nós esconder. O problema não era a quantidade de coisas que ele fez, era o quanto ele estava se colocando nas coisas que ele fazia. O quanto ele estava aproveitando aquele momento também para se melhorar. Sim. Então, como interessante, né, esse trabalho da reforma íntima que nós já falamos aqui, né, como é importante, é individual e intransferível, não dá para terceirizar, e realmente nós não podemos perder a oportunidade. Né? Eu só quero referir mais um ensinamento de Kardec aqui, no livro, falando da questão do purgatório, que eu achei que ele foi cirúrgico, como se diz, né? Cirúrgico na definição do purgatório. Tem um momento que ele diz o seguinte, não há, pois, para o espírito, senão duas alternativas. Punição temporária, graduada, segundo a culpabilidade, e recompensa graduada, segundo o mérito. O espiritismo repele a terceira alternativa, a da condenação eterna. O inferno permanece como figura simbólica dos maiores sofrimentos, cujo termo é desconhecido. O purgatório é a realidade. O purgatório é a realidade. A terra é a expressão, né, que eu encontrei lendo o céu e o inferno, mais adequada à definição de purgatório. Eu gostaria de fazer uma observação aqui, que essa noite eu estava pensando sobre isso. A gente vê numa lápide, né, a estrelinha do nascimento e a cruz da morte. Eu acho que nós poderíamos inverter, porque quando nós chegamos na Terra, que nós vamos tomar nossa cruz e vamos fazer os desafios. E quando nós desencarnamos, nós vamos em direção à luz, né, ao entendimento, né, e à reflexão. Né? É um belo olhar, é verdade. Mas e a tua sugestão do primeiro bloco, de referir ainda na sequência do livro Céu e Inferno, os depoimentos? Sim, porque o livro Céu e Inferno ele é dividido em duas partes, né? E a segunda parte ela é muito prática, são depoimentos de espíritos, aí começa com os espíritos infelizes, espíritos medianos, espíritos felizes e espíritos suicidas. Aí aparece
a consciência de cada um, trazendo à tona os seus atos, né? Então, isso mostra a importância de nós realmente aproveitarmos a vida aqui na Terra, porque às vezes as pessoas dizem assim, vocês espíritos só pensam depois da morte. Não, mas depois da morte é uma consequência direta do hoje, do aqui e agora, né? E essa segunda parte do Livro dos Infernos é maravilhosa. Ela traz depoimentos assim que faz a gente realmente refletir, né? Muito bem. Perfeito. Já estamos nos encaminhando para o final, né? O que ainda não foi Quando o Diógenes falou, dito. Aquela questão também de quanto aqui na Terra, estar aqui na Terra é um momento interessante para esse despertar de consciência, né? Que Deus consegue colocar para nós oportunidades de provar realmente a nossa essência, a nossa grandeza, nesse momento em contato com a matéria. Eu lembrei da André Luiz, me fez lembrar diretamente aquele momento dele. E se percebe ali também uma postura bastante equivocada de André Luiz atuando na Terra enquanto ser humano. Mas se percebe ali também um despertar de consciência muito grande no mundo espiritual. E aí se percebe a evolução que se dá no mundo espiritual também, dependendo de como você encara todos os processos da tua caminhada. Ou seja, cada momento que você vive pode gerar aprendizados enormes, independente de para onde você tenha se encaminhado. Pode ter sido um equívoco muito grande. Se a partir daquele instante de dor e impacto, ou de queda muito grande, a reflexão, a consciência, a ampliação de visão se estabeleceu, é aquele momento que o link vai me conectar com uma proposta maior. Isso não significa que eu não terei de reparar. Isso não significa que a minha própria consciência, à medida que eu me liberto, pelo conhecimento que liberta, compreensão do futuro, não vai me cobrar e exigir, bom, agora eu tenho que resgatar isso aqui. Eu tenho isso para acertar, eu tenho esse acerto de contas e eu quero passar por esse processo. Mas aí por um processo de consciência, não é imposição divina, não, você vai ter que resgatar. E um indivíduo vai lá, às vezes se revolta muito mais porque ele não está preparado para aquele resgate. A espiritualidade é tão sábia nesse sentido que vai dando as possibilidades de resgate à medida que vá fazer diferença para o nosso processo evolutivo. É que nem como uma criança, em que a gente está educando ela ali. Eu não vou simplesmente torturar ela por um processo que ela não vai ter compreensão nenhuma, porque não vai adiantar. E pelo contrário, eu vou revoltá-la ainda mais e eu vou tornar um adulto psicopata. Eu preciso esperar o tempo de compreensão dela naquele momento e lidando com os aspectos que ela vai apresentando de maneira a impulsionar ela para o futuro. E Deus faz isso com a gente. E para mim o maior exemplo de transformação dentro da mesma existência é Paulo. Sim. O Paulo, uma semana antes, estava assassinando cristãos. E uma semana depois, ele já começou a rever todos os seus conceitos, começou a ressignificar tudo em sua vida e se transformou no maior apóstolo de Cristo. Então, nós podemos, sim, nessa vida, mudar. Nada vai nos impedir de mudar, né? Nós temos condições, temos plenas condições da mudança. E precisamos aproveitar, né? Madalena, Zaqueu, todos. Eu estava pensando em Madalena, eu admiro demais a história toda de Madalena, né? E agora estamos chegando aí em março, mês da mulher, né? Eu já tenho palestras sobre Madalena, eu gosto demais, e tem uma citação de Emmanuel, não me lembro qual é a obra, em que ele diz que os dois seres que nesta terra operaram as maiores transformações, tá? Porque compreenderam a grandeza da mensagem, foram Paulo e Madalena. E uma coisa emblemática também, né? Uma pela queda dos regramentos sexuais e outra pela queda do poder. As nossas maiores dificuldades, poder e sexo. Olha aí, ó. E um alerta que eu coloco aqui, que o Chico falou, já no final da existência dele, ele disse assim, ó, atenção, muitos espíritas estão desencarnando em más condições. Olha aí, ó. Né? Então, poderiam estar desencarnando muito melhor. Né? Por tudo que nós estamos entendendo, aprendendo, né? E esse melhor é melhor para nós mesmos, né? Não é que vai ser melhor para os outros, mas quando nós praticamos as leis de Deus, quando nós estamos afinados com essas leis e praticamos a caridade, nós estamos num processo de evolução. E só para encerrar, eu gostaria de dizer assim, ó,
o trabalho voluntário aqui na Terra é maravilhoso. Né? Existe hoje, segundo o IBGE, quase 20 milhões de pessoas fazendo trabalho voluntário. Então a gente às vezes pensa assim, que o mal faz um escarcéu, né? É que o mal é barulhento. O mal é ousado. Isso aí. Mas tem muita gente trabalhando pelo bem. E nesse momento de evolução, nesse momento precioso que agora da renovação do planeta, é muito importante o nosso testemunho e principalmente o nosso trabalho. Ok. Eu gostaria que, com a permissão, né, do Jorge e da Márcia, né, o Diógenes fizesse o nosso encerramento hoje. Foi muito caridoso, né? Participou, menos do que, do que o tradicional. É sempre importante a gente entender que o amor de Deus não muda. O amor de Deus não é condicional. Não é porque tu morreu que o amor dele vai mudar. E é justamente, para mim, é a maior lógica que tem, é a maior prova irrefutável de que as penas eternas não existem, é o amor. Porque se o amor de Deus muda após a morte, já é um amor condicional. E aí eu já fico com um olho assim, olhando para Jesus, né? Vai que esse cara mude de ideia. Porque se o amor dele balança, é condicional. Então, o amor incondicional é aquele que não existe condição alguma para que alguém te deixe de te amar. A mão vai estar sempre estendida, porque ele não precisa de qualquer reconhecimento, de qualquer prova, de qualquer feedback de um amor. Não, de um retorno, né? Está sempre com a mão estendida. Então, não importa o mal que tu fez, os erros que tu cometeu, é claro que a gente vai responder por isso, pela lei de causa e efeito, isso é a lógica, mas sempre entendendo que o amor de Deus não muda após a morte. Então, essas penas eternas caem por terra quando a gente entende que o amor de Deus é incondicional. E só quando nós aprendemos a amar incondicionalmente que nós vamos sair dessa roda de reencarnação. Claro. E nós vamos para mundos melhores. E né? entender Deus, né? Entendendo melhor Deus. Né? Pois é, e que possamos cada vez mais nos fazer entendidos e entender, né? Porque para a gente transmitir mensagem, a gente tem que também compreender as mensagens que quer partilhar sempre com os nossos telespectadores, com os que nos seguem também pelas redes sociais. Jorge Brandão, Márcia de Fô, Diógenes Chaves, mais uma vez, obrigado pela companhia, telespectadores, ouvintes, né? E os que nos seguem pelas redes sociais. Despertar Espírita nesta edição fica por aqui, mas a vida continua nesta e em outras dimensões. Até o nosso próximo encontro. Olá, amigos. Meu nome é Edson, sou trabalhador da Sociedade Espírita Irmã Rolica, situada na Rua das Cerejeiras, 345, Vila Prado, região oeste de Santa Maria. Nossa sociedade foi fundada em 16 de novembro de 1985, há 38 anos. Disponibilizamos sessão doutrinária às quintas-feiras às 20 horas e também aos sábados às 14h30, ambas com sessão de passe após o trabalho e também atendimento fraterno a todos aqueles irmãos que assim necessitarem. Também disponibilizamos às segundas-feiras às 15 horas a nossa explanação do Evangelho, segundo o Espiritismo. Disponibilizamos também aos sábados, às 14h30, a nossa evangelização para todas aquelas crianças e jovens que quiserem aqui receber um pouco de conhecimento, que funciona de março a dezembro do ano. Também nós temos às terças-feiras às 19 horas e aos sábados às 15h30 um grupo de estudo para disponibilizar a todos os irmãos que queiram conhecer um pouco mais aprofundadamente a nossa doutrina espírita. Convidamos a todos aqueles irmãos que venham conhecer a nossa sociedade, que venham participar das doutrinárias, que venham participar dos nossos grupos de estudos, e, enfim, que sejam todos muito bem-vindos para receberem aqui todo o consolo e o conhecimento à luz do Evangelho de Jesus. Um abraço a todos.
Despertar Espírita, uma reflexão sobre o sentido da vida.